Olá, eu sou Emerson Natividade. Geralmente às sextas-feiras estou sempre no Manhã Boa Nova da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, junto com a Aline Varela e hoje com a Rose Marie do CVV, Centro de Valorização da Vida, falando sobre o dia 10 de setembro, mês de setembro, setembro amarelo, valorização da vida, prevenção contra o suicídio e outras anomalias, doenças que possam levar ao suicídio, né, como a depressão, por exemplo. O quanto é importante nós falarmos sobre isso, o quanto é importante nós não nos negarmos e percebermos quem é que está precisando de ajuda. Tem pessoas que dizem, relatam, principalmente os esportistas, a gente tem sentido e percebido muito isso, esportistas e artistas, né? Vou dar o nome aqui de 4 esportistas, né? Um é o nosso Richarlison, né? Centroavante da seleção brasileira, tem um apelido de Pombo aí, né? Richarlison que joga na seleção, que joga no Tottenham da Inglaterra, que teve depressão, pensou em suicídio num período difícil da carreira dele e faz parte essa oscilação, ainda mais em esportes de alto rendimento, onde se busca a perfeição, que não existe, né? Mas sim aquilo que se pode jogar e pode se dar de melhor dentro da gente, né? E a gente tem ícones, exemplos aí fantásticos no esporte, né? Pelé, o Rei Pelé, né? Serena Williams, Michael Jordan, LeBron James, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, vários ícones do nosso esporte, né? E quando eu falo nosso esporte, de uma forma geral, né? São ídolos, não tem nacionalidade, né? Eu acho que são figuras que nos inspiram a jogar, a praticar, a se aproximar de determinado esporte ou de determinada atividade, né? Então, o quanto é importante a gente perceber essas pessoas. Mas tem, assim como o Richardson, a Naomi Osaka, a tenista japonesa, também teve depressão, não se sentiu bem, né? A Simone Biles também teve depressão, ginasta americana, assim como o tenista Alexander Zverev, também alemão, teve depressão, pensou em suicídio. O quanto é importante, né, a gente começar a falar dessas coisas, isso pode ajudar, porque as pessoas percebem que não são só elas que estão sofrendo, não é só a gente que está sofrendo, né? Existem outras pessoas que também estão sofrendo das mesmas coisas e é importante a gente é, levar, né, essa mensagem, né? E falar sobre o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, né, é um trabalho voluntário, que ajuda realmente a salvar muitas vidas, né, através do telefone 188 188. Ligue se você quer falar sobre o problema, se você está com energia baixa, se você está em depressão, qualquer situação, você está pensando em suicídio, fale, né? Ligue no 188 188 e fale com a pessoa que estiver do outro lado, que não vai te julgar, não vai te dizer o que tem que fazer, só vai te escutar, né? Esse é o trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida. Tem o site deles também, cvv.org.br. O quanto é importante esse trabalho. Tem vários centros pelo Brasil inteiro. Tem um em São Paulo, na Bela Vista, região central da cidade. E o quanto é importante ali na rua Abolição, né, na Bela Vista, próximo também à Federação Espírita, né? O quanto é importante esses centros, né, que são espalhados pelo Brasil inteiro, podem ajudar. Tem em Porto Alegre, tem em Curitiba, tem em Salvador, tem vários lugares aí, tem no Rio de Janeiro, né? Então que a gente possa, se a gente não encontrar na nossa cidade, que a gente possa ligar e falar sobre aquilo que nos aflige, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz pensar em coisas que
Alguns vão dizer que não deveríamos pensar, mas somos humanos, faz parte da vida, faz parte da nossa existência. E o quanto é importante a gente elevar a mente, elevar o nosso coração, pensar em coisas positivas, nós somos aquilo que pensamos. E o quanto é importante, isso nos ajuda muito, nos impulsiona, nos dá otimismo, nos dá alegria. E esses sentimentos nos ajudam a resolver problemas. Quando a gente fala assim, pensa positivo, faz uma oração, isso ajuda. Isso não vai resolver o seu problema. Porque às vezes é pagar contas, às vezes é determinadas situações, mas isso te ajuda muito, né, a perceber possibilidades de como resolver aquele problema. É como buscar um tratamento espiritual, né? Às vezes, se necessita de uma cura física, pode acontecer essa cura de acordo com a sua fé e de acordo com o trabalho dos facilitadores energéticos. Agora, querer procurar um trabalho espiritual para ganhar dinheiro, né? Para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar, né? Então, são situações que muitas vezes afligem a todos, e o quanto é importante a gente perceber que a gente tem saídas para sair dessa situação, né? E que são situações que nós temos que resolver, porque nós encarnamos, viemos para ter essa experiência na matéria justamente para resolver problemas e evoluir dentro desse processo, reencontrar espíritos que nós já conhecemos. Tem espíritos que nós somos mais simpáticos, que nós adoramos, que nós amamos, e tem alguns que nós não temos muita afinidade ou queremos ver longe. Mas é importante nós nos aproximarmos, nos harmonizarmos com todos, porque Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos, não fazer para o seu irmão aquilo que você não gostaria que fizesse para você. São princípios básicos, princípios de fraternidade, né? A alegria, o amor, né, deve vigorar dentro dessas relações. O Setembro Amarelo, né, sempre comemorado no dia 10 de setembro, é importante nós refletirmos sobre a valorização da vida. Essa valorização da vida a gente tem que falar o ano inteiro, né? Setembro é só para a gente lembrar, né? Não esquecer disso, né? Mas o quanto é importante a gente lembrar dessas situações e amparar da melhor forma possível. Minha casa está em reforma, eu estou na casa de uma amiga, e nesse prédio onde eu estou, há uma semana atrás, uma moça de 32 anos se suicidou. Ingeriu uma quantidade absurda de remédios, né? E o mais interessante foi a mãe, né? A forma como a mãe lidou com essa situação difícil, complicada, e conversamos e trocamos algumas ideias, e foi muito importante, significativo, né? E a compreensão da mãe em relação às aflições da filha e o que fez a filha tomar essas atitudes. Então, possamos, uma situação difícil, complicada, né, que requer muito cuidado com a família, porque também a família é fragilizada, é abalada, né, uma situação tão complexa, tão difícil, né, como ceifar a vida que é o bem mais precioso que nós temos, por isso nós devemos preservar para continuar nossa caminhada evolutiva, por mais difícil que a vida esteja, por mais complicado que as situações elas se apresentem, por mais complexa que tudo esteja, é importante nós valorizarmos a vida, né? E valorizando a vida, a gente vai encontrar alternativas para resolver o nosso problema. E foi isso, uma das coisas que nós viemos fazer aqui. Então, o quanto é importante ter uma lucidez em relação a determinadas coisas, né? Para que a gente possa chegar a objetivos maiores, né? E avançar sendas evolutivas. A gente está num processo de transição planetária, né? Chamado Apocalipse, e saindo da terceira dimensão, indo para a quinta dimensão, saindo de provas e expiações, indo para regeneração. E esse é um processo gradual. Nós ainda estamos vivendo esse período de transição. Esse período de transição ele vai ainda se intensificar. Então é importante nós estarmos firmes, fortes no nosso propósito, na nossa fé, né? Com coragem, com alegria,
né? Com entusiasmo, com leveza, com beleza, sim, com boas músicas, boas energias. Isso nos ajuda, isso nos fortalece, nos encoraja, nos faz perceber soluções aonde, se nós estivermos nervosos, cabeça baixa, depressivos, angustiados, nós não conseguiremos ver. Então, é muito importante que a gente possa refletir sobre isso. E a gente fala um pouco disso, né, no Manhã Boa Nova, lá com a Rosemarie, né, Damião, a Aline Varela, né? Foi muito legal, né? Gratidão a esses amigos, irmãos que estão aí, que a gente está trocando, né? A gente troca aí, né, ideias, informações, e isso é importante para que a gente possa crescer e evoluir. Então, que nós possamos lembrar que setembro, o mês da primavera, o mês das flores, o mês das plantas, o mês da alegria, né? O mês da prevenção e da valorização à vida, né? Que possamos refletir sobre isso. Tá com algum problema? 188 cvv.org.br. Busque. Tem um livro do André Trigueiro, me fugiu o nome agora desse livro, tem a ver muito com a valorização da vida, que é um livro que foi lançado pelo André e foi direcionado toda a parte de custos, né, para o CVV, foi doado para o CVV, né, esse livro. Então, o quanto é importante essas ações, né, fazem com que o trabalho possa crescer, se expandir e cada vez mais auxiliar e ajudar pessoas. E essas pessoas, não por acaso, elas cruzam nossa vida, nosso caminho. Seja um vizinho, seja um primo, uma tia, um filho, uma sogra, um morador de rua. São seres humanos, são pessoas humanas, são pessoas que precisam de carinho, como todos nós, né? Nós não gostamos de ser amados, de ser acarinhados, que possamos promover esse sentimento a todos os nossos irmãos que estão em situações diferentes da nossa, né? Não por acaso nós escolhemos a etnia, o país, a cidade para desenvolvermos nossa experiência na matéria neste momento. E em outro momento vamos utilizar outras maneiras e outras formas. Que possamos entender que tudo isso faz parte, né? Nós viemos aqui para ajudar uns aos outros, para resolver problemas, situações conflituosas, karmas, seja o nome que quiserem dar, né? Encontramos alguns dharmas também, né? O que é muito bom. Então, que possamos refletir sobre a vida, sobre o amor, sobre a alegria de estarmos sempre juntos, falando sobre filosofia, psicologia, artes, né? A arte também no Brasil é muito pouco valorizada e a gente percebe muitos profissionais também com muita depressão, outras anomalias psíquicas e psicológicas, mas pensando também em suicídio, né? E que possamos falar mais abertamente sobre isso nesses campos também, mas entendendo que a valorização da vida é o melhor caminho, porque somente através da valorização da vida nós conseguimos perceber, ter uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta oportunidade diante de erros, frustrações, desilusões, né? É importante estar vivo para dar a volta por cima e nós, em algum momento, sempre conseguimos. Possamos entender a importância de valorizar a nossa vida,
Então, fica aqui a dica. Fique em paz. Precisando de tratamento, deixe mensagem. Nós, do grupo Amor e Caridade, entraremos em contato. Também sou terapeuta, posso auxiliar da melhor forma possível. Gratidão. Namastê.